Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro e a gente está aqui todos os dias interpretando as cartas, passando mensagens, inclusive um dia como hoje, domingo, né? Se for feriado, estamos aqui também, né? O canal não deixa ninguém na mão. A galera toda que precisa de respostas aí e que pode encontrar ajuda nos oráculos, né? Então eu cumpro esse papel aqui com vocês. Sendo assim, se você está nos visitando pela primeira vez, não deixa de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e o seu comentário depois. Tudo isso nos ajuda a entregar os vídeos com as nossas leituras gratuitas a mais pessoas e darmos continuidade a esse trabalho, certo? Então vamos ao nosso assunto, ao nosso tema de hoje aqui na mesa. Como ele ou ela está em relação a mim, um ponto forte e um ponto fraco a dois, né? Então nós temos uma pergunta a ser respondida e mais alguns detalhes que nós vamos analisar, né? Um ponto forte, um ponto fraco, isso é interessante para a gente poder perceber o que pode ser explorado a dois, que vai favorecer uma relação, ajudar a criar oportunidades, e o que precisa ser evitado, que de repente é uma fragilidade ali, um ponto fraco, alguma coisa que de repente não é muito legal de cutucar, ou que precisa ser melhorado, né? Então a gente vai falar disso. Temos dois baralhos na mesa para você escolher o seu: baralho da esquerda com um jaspe vermelho, baralho da direita com uma pedra jade, tá? Então faz a sua escolha e aí, como eu sempre faço por aqui, né? Passando as instruções, eu começo pelo da esquerda. Se for essa a sua escolha, já permanece aqui comigo, é o primeiro baralho que eu vou usar, a gente vai direto aqui para te responder as perguntas, né? E se você escolher o baralho da direita, então tem aqui na descrição do vídeo o tempo onde eu vou começar a usar esse baralho, tá? Eu deixo aqui abaixo, esquerda e direita, e a minutagem de cada opção da mesa. Aí assim você pode só verificar aqui, avançar o vídeo e ir lá direto para sua mensagem, combinado? Então é importante você fazer isso, porque aí cada baralho que eu uso, eu faço a leitura com calma, então você não precisa assistir o vídeo completo, né? Você assiste só a sua mensagem, tá bom? Então vamos lá, partindo pelo baralho da esquerda, aqui com jaspe vermelho. Então, como que nós faremos aqui? Como ele ou ela está em relação a mim, um ponto forte e um ponto fraco a dois. Esse que foi um tema que já apareceu aqui no canal, mas a gente, é importante dar uma reciclada, acompanhar como as coisas estão evoluindo, né? Porque as mensagens dos oráculos são dinâmicas, tá? Então, vamos lá, embaralhei, fazendo aqui um corte para você, e a gente vai montar dessa maneira, ó. Então, nós temos aqui uma linha com 3 cartas para a gente poder responder como ele ou ela está em relação a você. Aí aqui eu coloco uma carta acima para a gente verificar o ponto forte da relação, uma carta abaixo para a gente verificar o ponto fraco, tá? Então, só deixa eu subir um pouquinho aqui para aparecer mais da carta de baixo. Muito bem. Então, temos aí a sua mandala montada, né? E vamos passar as mensagens aqui para você, então. Vou começar a abrir as cartas. Primeiro aqui, para a gente responder a pergunta, então, como ele ou ela está em relação a mim, tá? E aí vou abrir aqui o ponto forte e aqui o ponto fraco, tá? Então, olha só, para a gente responder a pergunta, como ele ou ela está em relação a mim. Para isso nós temos âncora, carta 2 que aparece como uma plantinha aqui, mas é a carta do trevo, tá? Então é a mesma mensagem. E nós temos a carta dos peixes também. Então nós temos cartas muito positivas aí para mostrar como a pessoa em quem você está pensando nesse momento se encontra em relação a você, como está em relação a você, né? Avaliando aqui o que? Pensamentos, sentimentos, intenções, certo? Então, olha só, começando aqui pela carta da âncora, uma carta muito interessante porque passa energia de estabilidade, então isso mostra segurança, mostra uma relação de confiança que flui, uma pessoa que se sente confiante com você, segura ao seu lado, você passa essa energia, você transparece isso, então é claro que abre portas esse tipo de sensação, tá? Então a gente já verifica um bem-estar ali na carta da âncora, o que é muito importante para uma relação, o que é muito importante para que passos sejam dados para oportunidades a dois, né? Afinal de contas. A próxima carta que veio aqui, a carta da plantinha, ou a carta do trevo, né?
mostra o quê? Uma pessoa otimista em relação a você, né? Esperançosa. Então isso fala de boas intenções, as perspectivas a dois, né? Alguém que tem vontade de viver variadas situações, diferentes situações ao seu lado. Então isso fala muito sobre proximidade, intenção de criar oportunidades, né? Somado aqui já a confiança, a segurança, a estabilidade emocional que vocês mantêm juntos ou que vocês têm tudo para criar juntos, porque a outra pessoa percebe esse tipo de energia entre vocês, tá? E isso, é claro, desperta aqui uma boa sensação de otimismo, de esperança, de alegria para desfrutar de bons momentos a dois, né? Então é a boa sorte do trevo. Isso está contido aqui também na plantinha, que é a mesma ideia do trevo, tá bom? A carta 2 do baralho. E somado à carta dos peixes aqui, que sempre passa para a gente energia de prosperidade, né? Então, alguém com um pensamento próspero em relação ao que vocês vivem juntos ou nas intenções com você, né? Aí, cada pessoa, de repente, que está assistindo a este vídeo pode estar em uma situação diferente. De repente, você está em um relacionamento, está aqui pesquisando informações sobre seu parceiro, sobre sua parceira, né? Pode ser que você esteja conhecendo alguém agora e quer saber como a outra pessoa está em relação a você para conhecer um pouco mais das intenções, né? Se as ideias são compatíveis, se a energia está batendo aí para poder rolar uma oportunidade. De repente, você pretende voltar com alguém, né? Então, seja qual for o seu caso, a mensagem dessa mesa vale para você, tá legal? Então, você vai trazer a leitura aí para o seu contexto. Então, dando a sequência aqui, seja qual for o seu caso, então, já falamos da âncora do trevo, falando dos peixes agora, como eu estava explicando, o pensamento próspero em relação a você, então, a energia de prosperidade, nesse caso, prosperidade afetiva, a vontade de viver juntos, a vontade, de repente, de criar oportunidades ou de retomar uma relação, né? Um momento aqui onde existe a percepção de que tudo pode fluir bem a dois, tá? Então isso fala muito sobre as afinidades, sobre compatibilidade energética de propósitos, intenções, né? Para que as coisas possam realmente funcionar entre duas pessoas. Então, as cartas são realmente muito boas para a gente poder responder, né? Para você como ele ou ela está em relação a você que está aqui participando com a gente, tá? Então, nós temos boas intenções, temos alguém que se sente bem ao seu lado ou ao lidar com você, né? Temos a ideia de segurança, de estabilidade, que combina muito com a boa fluidez de um relacionamento e o pensamento próspero, a vontade de fazer dar certo, a disposição para viver a vida a dois, tá? Então, isso é muito importante aqui de a gente ter percebido na mensagem dessas cartas, tá? Agora vamos falar do ponto forte e do ponto fraco, então, complementando aqui para você, né? Olha só, lá no ponto forte, na carta que está lá em cima, veio a carta do homem, a carta 28, que é uma carta pessoal, mas que também nos traz o aspecto da razão que está contido no significado da carta do homem no baralho cigano, né? Então, como funciona a razão sendo o ponto forte entre vocês? Isso fala muito sobre como vocês podem conduzir as coisas juntos, tá? Então, de uma forma mais racional, mais planejada, mais equilibrada, sabendo respeitar o espaço de cada um, as individualidades, né? Tendo controle de ciúme, esse tipo de coisa, sabe? É um dia de cada vez, é o que a gente dá para fazer e tudo bem. Se não der, a gente vai pensar para um outro momento. Se não deu para conversar hoje, tudo bem. Compreensão, tá? Isso é trazer a razão à tona para a gente lidar com as coisas. Então, essa carta aqui na posição, mostrando o ponto forte entre vocês, está dando dicas de como conduzir as coisas a dois para o bom funcionamento de uma relação ou para oportunidades surgirem, né? Então, mais o caminho da razão. O que deve ser evitado? O oposto disso, né? Quando a gente se apega mais à emoção, e aí fica tudo muito à flor da pele, né? E o que acontece? A gente se precipita, a gente fica, nos tornamos pessoas impulsivas, né? Querendo
tudo com pressa, tem que ser hoje, tem que ser agora. Não, a gente tem que se ver, então para tudo, a gente vai se ver, sabe? Abandonar compromissos, às vezes, só para ter um encontro, fazer loucuras, sabe? Se deixar levar demais por ciúmes, comportamento possessivo, tudo isso está mais dentro da emoção do que da razão. Então, são comportamentos a serem evitados. A gente está vendo que o ponto forte entre vocês está aqui com o apoio da razão. Então, é discernimento para agir, compreender, planejar, né? E organizar a vida a dois. Isso é o que funciona bem aqui entre vocês, tá? Então, cuidado com, às vezes, passar toda a emoção à frente, e é uma tendência que a gente tem, né? Falando de vida afetiva, porque aí vem o sentimento e tudo que o sentimento traz, né? Então, assim, é querer experimentar a paixão, é querer a intensidade o tempo todo, é querer ver a pessoa fazer loucuras por você, né? Porque isso dá a sensação de me ama de verdade, né? Então, muito cuidado com esse tipo de situação, tá? A gente está vendo a razão como ponto forte entre vocês e não a emoção, tá? Então é importante ter essa diferenciação para fazer funcionar bem, certo? Ponto fraco veio com a carta do cachorro, que é uma carta interessante no baralho, né? Que fala de lealdade, de companheirismo, tá? Principalmente a gente vai se apoiar aqui na ideia do companheirismo contida nessa carta do cachorro, a carta 18, certo? E isso é claro que é muito importante, né? De existir entre duas pessoas, um estar próximo do outro, um contar com o outro, né? De fato serem companheiros. Mas como essa carta veio na posição do ponto fraco, a gente está analisando aqui uma mandalinha, né? Então, a gente vai pegar um aspecto aqui, olha só, que de repente vira o grude, né? Ah, então a gente tem que ser companheiro, um tem que contar com o outro, tem que estar lado a lado, a gente tem que estar junto sempre. E o que que acontece? Isso pode ser exagerado, né? Aí você acaba de repente partindo para cobranças emocionais, cobranças afetivas, querendo que a pessoa esteja com você o tempo todo, né? Se não conversar, ah, então é porque já tem alguma coisa errada acontecendo, porque tem problema, porque não quis falar comigo. Se combinou alguma coisa, de repente depois não dá para fazer, já emburra, porque desmarcou o compromisso, né? Então é a coisa do exagero. Tudo que sai do equilíbrio não vai bem, né? Então essa ideia de companheirismo aqui no ponto fraco pode nos trazer isso à tona, tá? O quanto a gente de repente quer mais do outro, né? Sempre mais, e acaba acontecendo o quê? Sufocando, né? Porque vira exagero, porque sai do equilíbrio, pode virar grude, pode virar simplesmente uma situação de suprir as carências, tá? E aí a gente faz a coisa ir para um caminho que não é o melhor a dois. Então, muito cuidado com isso. O equilíbrio dessa energia, né? De um contar com o outro na dose adequada, sem virar grude, sem cobranças afetivas, né? Muito cuidado se você não está procurando a outra pessoa para às vezes buscar suprir carências de você estar o tempo todo precisando de alguém, né? Não necessitamos que a coisa seja dessa forma, tá? Dá para equilibrar, então cuidado com o exagero, né? De querer a outra pessoa o tempo todo perto de você, de achar que precisa estar o dia inteiro conversando, né? Se demorar para responder uma mensagem já vira cisma, já vira preocupação, será que tem outro, tem outra, sabe? Cuidado com isso, tá? Então, o cachorro aqui no ponto fraco pode mostrar de repente um desequilíbrio dessa energia de como as coisas precisam funcionar entre duas pessoas. Tudo bem dosado, os momentos a dois e também os momentos de individualidade, né? Não é porque nos relacionamos com alguém que deixamos de ser um indivíduo. Então, temos a própria vida, temos a própria energia, temos o próprio espaço. E isso deve ser assim, tá? Para existir equilíbrio. Então, cuidado, isso é o ponto fraco. Precisa ver se você de repente não vai perder a mão na forma de como lidar com isso, tá? De querer mais do outro do que seria o saudável, né? Da troca com a relação. Então, assim nós vimos a sua mandala. São boas informações, né? Principalmente com a pergunta que nós respondemos aqui, como ele ou ela está em relação a mim, âncora, a plantinha aqui, ou trevo e os peixes. Vimos lá o ponto forte com a razão na carta do homem e o ponto fraco, como eu estava explicando agora, olhando aqui para a carta do cachorro, tá? Então, essa foi a sua resposta com a gente no vídeo de hoje aqui na mesa. Muito bem. Então, trazendo agora o outro baralho, né? Agora você que
avançou o vídeo, né? Provavelmente você fez isso, foi a minha instrução para você poder aproveitar bem, né? Passar o tempo aqui com a gente só realmente ganhando as suas informações aí pertinentes ao baralho que você escolheu na mesa, tá? Vamos lá. Então embaralhei aqui suas cartas, fazendo um corte. Primeiro, estou disponibilizando aqui uma linha de 3 cartas, é onde nós iremos responder a pergunta como ele ou ela está em relação a mim, né? Na posição de cima aqui é um ponto forte entre vocês, na posição de baixo um ponto fraco. Só vou dar uma organizada e a gente vai então abrir aí as suas cartas. Vamos lá. Então, primeiro a nossa linha aqui para responder a pergunta. Como ele ou ela está em relação a mim? Aí nós temos cruz, navio e torre. Aqui na posição do ponto forte nós temos o chicote. Aí você deve ter pensado, ai meu Deus, né? Chicote no ponto forte, o que significa isso? Já vamos saber. E chave no ponto fraco, tá? Então, o legal de a gente determinar as posições aqui onde abrem as cartas é que a gente consegue buscar diferentes perspectivas nos significados, certo? Então, primeiro vamos responder a pergunta aqui. Como ele ou ela está em relação a você que está me assistindo aí? Cruz, navio e torre. Então, vamos lá. A carta da cruz. Isso traz a ideia de algumas dificuldades a dois, né? De repente, um momento que não está tão fácil de atravessar, desafios que a vida coloca, muitas vezes os testes que a vida nos impõe, sabe? Quando você quer muito viver uma situação ou quando você quer muito fazer alguma coisa e aí parece que começam a surgir desafios pela frente, porque parece que a vida está te testando para ver o quanto você realmente quer aquela situação. Muitas vezes a carta da cruz tem a ver com isso, tá? Os testes que a vida nos coloca para que, inclusive, nós possamos aprender mais sobre os nossos próprios sentimentos, sentir realmente o quanto o que nós queremos vale a pena ser vivido, tá? É a carta da vitória pela fé, né? Então, é alguém que tem esse tipo de sensação, falando sobre como ele ou ela está em relação a você. De repente, um momento que não está tão fácil a dois, sejam por dificuldades experimentadas propriamente na relação, no modo de lidar um com o outro, né? Ou sejam por situações que a vida de repente impõe, né? Por exemplo, tá tudo bem a dois, mas aí surge uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade na família, ou surge alguma questão com saúde, situações que acabam interferindo na vida afetiva, né? Que muitas vezes atrapalham, que podem adiar os planos entre duas pessoas, mas é alguém que não desiste, né? É alguém que tem a fé ali, acredita que pode dar tudo certo e que permanece ao seu lado. Então isso é muito interessante aí com a cruz, né? E depois nós temos o navio, tá? Alguém que está aqui vislumbrando com você novas possibilidades, novas perspectivas. A carta do navio sempre aponta para novos horizontes, tá? Então, interessante você considerar isso, né? Perceber o quanto as coisas às vezes se transformam a dois. Então, não estranhar mudanças, né? Novos ventos são importantes, tá? Para, às vezes, uma relação não cair numa situação de rotina, para não esfriar, para um sentimento não se perder, né? Vocês juntos precisam sempre realmente manter a cabeça erguida, vendo o que vem pela frente, não olhando para trás, tá? Então o navio aponta para o horizonte. Então alguém que está pretendendo viver novas situações ao seu lado, né? Buscar de repente uma nova maneira de conduzir a relação. Às vezes isso envolve uma mudança prática mesmo. Olha, eu estou me mudando de casa, sei lá, a gente vai ficar mais próximo ou mais distante, ou às vezes é uma mudança no trabalho, de um horário de trabalho que altera toda a rotina de um casal. Então, situações como essas também estão aqui no navio, né? Alguém considerando algum tipo de situação que envolva mudança entre vocês, mas isso não significa, assim, esfriar as coisas, não significa
alguém que se distancia de você, tá? Até porque nós já vimos essa situação aqui da cruz. Combinando um pouco a cruz com o navio, a gente pode falar sobre alguém que está desejando realmente situações diferentes porque está vendo algumas dificuldades em algum ponto entre vocês, né? Então, uma pessoa que fica pensando em como pode melhorar a rotina, o que dá para acontecer de modo diferente para funcionar melhor a dois, tá? E também nós temos a torre, que mostra o quê? Mais introspecção, tá? Então, isso daqui é importante se você, por exemplo, está lidando com uma pessoa agora que parece não estar muito afim, né? Que não quer se abrir, que não quer muito compartilhar o que sente, é esse lado mais introspectivo da torre, quando a pessoa se coloca de uma forma mais reservada por uma necessidade individual mesma, uma necessidade pessoal. É isso que é o espaço de cada um, né? Todos nós, em dados momentos, experimentamos essa necessidade, então você precisa ter essa compreensão em relação a outra pessoa, assim como você também desejará ser compreendida ou compreendido quando você simplesmente quiser ficar na sua. Você não vai querer a outra pessoa te cobrando. Provavelmente você vai se estressar com isso, né? Porque é uma necessidade que você está sentindo de ficar no seu cantinho, de ficar na sua, e de repente vem a outra pessoa te cobrar, falar que você está estranha, que você está estranho, que você mudou, etc. Não é nada disso, né? E você sabe, você só está precisando de um tempo mais seu. Então, é esse tipo de necessidade, tá? Esse tipo de situação que a carta da torre mostra. Então isso explica, se você, como eu expliquei, está lidando com alguém que parece não estar muito afim agora. Então não fica colocando pulga atrás da orelha, não fica colocando minhoca na cabeça. Às vezes a gente acha que é porque tem outra pessoa, porque pode estar me traindo. Não, não temos cartas aqui que mostram nada relacionado à traição, tá? Simplesmente esse tipo de circunstância. Beleza? Então, assim, com a cruz, o navio e a torre, nós respondemos como ele ou ela está em relação a você, certo? Conclusão. Temos alguém que quer ficar mais no próprio canto, então não é o momento de você, por exemplo, querer forçar a barra com as coisas, querer viver muitas situações, né? Tem que dar o tempo que a outra pessoa às vezes precisa ter, né? Para se disponibilizar, para se entregar um pouco mais, né? E alguém que está aqui percebendo situações de mudanças entre vocês, o que pode acontecer diferente, e alguém que não desiste, né? Porque as coisas de repente são difíceis, que permanece ali a carta da cruz, a vitória pela fé, tá? Então isso mostra uma pessoa disposta a atravessar não só bons momentos com você, mas também situações complicadas. Isso é bom, tá? Agora aqui no ponto forte, olha só, que veio a carta do chicote. Nesse baralho a gente tem ali uma pessoa se chicoteando, se autoflagelando ali, né? Isso veio no ponto forte. Então, a carta do chicote a gente sabe que é uma carta pesada, né? De briga, discussão, desentendimento. Como isso pode funcionar no ponto forte? Exatamente a capacidade que vocês têm juntos de administrar esse tipo de energia, tá? Do chicote, que é quando o clima pesa. Tem gente que não sabe administrar isso. Então, assim, saiu uma faísca, já vira confusão total, né? É a falta de autocontrole, é a falta de compreender essa energia e saber como lidar com ela. Então, é muito fácil para as pessoas que não sabem como lidar com isso, né? Colocar a perder qualquer tipo de relacionamento. Porque apareceu qualquer tipo de divergência, já vira um problema, já é motivo de brigar e pronto, acabou, não tem conversa e já era, né? Mas aqui, isso aparecendo no ponto forte entre vocês, está mostrando que vocês juntos têm capacidade, né, têm maturidade emocional para perceber esse tipo de situação e entender, né? Olha, tudo bem, né? A gente discorda nesse ponto, mas não é motivo para briga. Um respeita o outro, um pode respeitar mais o outro, né? Compreender diferentes pontos de vista não é motivo para brigar. Então, não é para dar espaço ali para o chicote atrapalhar a vida amorosa. Então, no ponto forte, essa carta está mostrando que vocês podem superar com facilidade conflitos emocionais, tá? Isso é positivo, veio no ponto forte ali. Então, vejam como a gente consegue ter uma perspectiva diferente sobre uma carta dependendo de como ela surge na mesa, certo? Ponto fraco agora, veio a chave, olha só, né? Então, aí a chave, que por sua vez já é uma carta bem positiva, bem desejável de a gente ganhar nas leituras, veio no ponto fraco entre vocês. E agora, o que que isso quer dizer? De repente está mostrando aqui uma fragilidade que vocês têm de solucionar algumas questões, né? Então, às vezes, assim, de repente, a falta de enxergar saídas para um determinado problema, tá?
Essa carta da chave no ponto fraco mostra, de repente, um ponto frágil aí da relação, onde às vezes tem alguma coisa que é fácil de resolver e vocês podem acabar criando dificuldades, tá? Então, se por um lado tem um ponto forte aqui no que diz respeito a administrar bem conflitos emocionais, de repente alguma coisa boba, que é fácil de resolver, vocês acabam achando que é difícil, né? E aí falta a visão de como lidar com algum assunto. De repente, essa carta aqui no ponto fraco também está falando sobre o quê? Falta de iniciativa das duas partes ou de uma das partes. De repente, uma parte da relação acha que é a outra pessoa que tem que fazer tudo, acha que é a outra pessoa que tem que tomar a frente de tudo e fica ali, né, só numa posição mais passiva. Então, essa carta está mostrando também, por um lado aí, que pode estar faltando iniciativa. Os dois lados de uma relação precisam de atitudes, né? Fazer acontecer, tomar a frente das coisas, né? Dar um passo além, né? Olha, isso daqui deixa comigo. Não, aqui vamos dividir então. Você resolve isso, me dá essa parte, deixa que eu faço isso, para que uma parte não fique totalmente passiva e a outra pessoa não se sobrecarregue, né? Então, de repente, essa carta pode estar mostrando uma falta de equilíbrio na maneira de conduzir o relacionamento, tá? A iniciativa, tá legal? Então, assim, gente, falamos um pouco, né? Falamos bastante, na verdade, um panorama aqui com essa mandala que eu abri para você. Respondemos a pergunta como ele ou ela está em relação a você e vimos um ponto forte ali, vimos um ponto fraco também, tá? Só reforçando, a leitura valeu para todo mundo que se propôs aqui a participar, né? Seja você em um relacionamento, conhecendo alguém agora, querendo saber como pode funcionar a dois, ou com saudade de alguém, querendo saber se tem a possibilidade de voltar. Estando distante é mais difícil, né? Mas quem sabe também você conseguiu trazer aí para o que você está vivendo e percebe que a leitura bateu, né? Para quem está em um relacionamento, pelo menos lidando com alguém, as cartas puderam encaixar melhor aí, tá? Então fechamos assim esse nosso vídeo. Muito obrigado pela participação de todos. Um abraço e até o nosso próximo encontro.